E aí o Náutico também tem que ser inteligente, né? Não pode tratar Jean Carlos como a última bolacha do pacote. Isso faz parte da negociação. Se ele quiser, bem, acho que é um reforço que pode ajudar. Se não, vida que segue e ele fica na Chapecoense ou vai para outro time. Mas em meio à disputa acirrada da Série B do Campeonato Brasileiro e à busca por uma vaga no G6, o Náutico tem encontrado em Dodô um dos principais destaques da temporada. O camisa 10 alvirrubro vive o ano mais produtivo de sua carreira profissional e vem se consolidando como uma das peças mais importantes do esquema montado por Hélio e Guilherme dos Anjos. Na última rodada, diante do Novo Horizontino, Dodô voltou a mostrar sua importância para a equipe. Mesmo fora de casa enfrentando um dos concorrentes diretos na luta pelo acesso, o meia marcou os 2 gols do Timbu no empate por 2-2, resultado que manteve o clube próximo do grupo dos primeiros colocados da competição. Além de ajudar o Náutico a conquistar um ponto importante longe dos aflitos, os gols tiveram um significado especial para o jogador. Com os 2 tentos anotados, Dodô alcançou a maior marca de participações diretas em gols em uma temporada. Até aqui, na temporada de 2026, o meia soma 7 gols e 4 assistências, totalizando 11 participações diretas em gols. Os números colocam o camisa 10 entre os atletas mais decisivos do elenco alvirrubro. Entre os artilheiros da equipe, Dodô aparece atrás apenas de Paulo Sérgio, que marcou 9 gols, e Vinícius, que soma 8. No entanto, quando se leva em consideração a participação direta em gols, o meia vive seu melhor momento desde que iniciou sua carreira profissional. O recorde anterior havia sido registrado em 2024, quando atuava pela Ponte Preta. Naquela temporada, Dodô marcou 8 gols e distribuiu 2 assistências em 41 partidas disputadas. Já em 2025, defendendo Vila Nova, acumulou 3 gols e 5 assistências em 44 jogos. O dado que chama ainda mais atenção é a velocidade com que o atleta atingiu essa marca histórica. As 11 participações em gols foram conquistadas em apenas 22 partidas pelo Náutico, sendo 13 jogos pela Série B e 9 pelo Campeonato Pernambucano. Vale lembrar que o calendário alvirrubro nesta temporada foi reduzido em comparação com anos anteriores, já que o clube não disputou competições como a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil. Para 2027, entretanto, essas competições já estão garantidas no calendário do Timbu, o que aumenta ainda mais a expectativa sobre o potencial de crescimento dos números do meia caso permaneça no clube. A próxima oportunidade para ampliar essa marca acontecerá já no próximo sábado, quando o Náutico enfrenta justamente o Vila Nova, às 19 horas, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia. O confronto é tratado como fundamental para as pretensões alvirrubras na Série B. O Timbu ocupa atualmente a 7ª colocação, com 20 pontos conquistados, enquanto o adversário aparece na vice-liderança da competição, com 25 pontos. Além da importância da tabela, a partida representa uma chance para o Náutico encerrar uma sequência de 3 rodadas sem vitórias e recuperar terreno na disputa pelas primeiras posições. Em entrevista à comunicação oficial do clube, Dodô comemorou a boa fase individual, mas destacou que o principal objetivo segue sendo o crescimento coletivo da equipe. O meia ressaltou a importância dos gols marcados diante do Novo Horizontino, mas lamentou o fato de o Náutico não ter conseguido conquistar a vitória. Segundo ele, o grupo segue focado na preparação para o confronto diante do Vila Nova e acredita que é possível buscar um resultado positivo mesmo atuando fora de casa contra um dos candidatos ao acesso. O gol foi muito importante contra um adversário qualificado. Fiquei feliz, queria ajudar o Náutico com os gols. Saímos com 1 ponto, isso não era o que a gente queria, queríamos a vitória. Mas o empate foi importante, disse o meia. O Vila Nova é um adversário qualificado e briga pela parte de cima da tabela. Tivemos uma viagem longa, vamos ver o que o professor Hélio tem para falar nos treinamentos. Nós colocamos em prática o que os professores falam no meio da semana. Estamos focados. Vamos jogar contra uma equipe muito qualificada, mas vamos dar o nosso melhor e ir em busca dos 3 pontos que vai ser importante, finalizou o meia. Apesar da boa fase vivida por Dodô, os bastidores dos aflitos seguem bastante movimentados quando o assunto é mercado da bola. A diretoria alvirrubra continua trabalhando para reforçar o setor ofensivo na próxima janela de transferências e uma das negociações que mais tem despertado a atenção da torcida envolve um nome bastante conhecido dos alvirrubros. Trata-se do meia Jean Carlos. Ídolo da história recente do Náutico, o jogador atualmente defende a Chapecoense, mas entrou definitivamente no radar da diretoria para a sequência da Série B. Segundo informações dos jornalistas Cláuber Santana e Camila Souza, do GE, o Timbu formalizou uma proposta ao atleta contendo valores salariais e tempo de contrato. As conversas seguem em andamento. O objetivo da diretoria é agregar ainda mais qualidade técnica ao elenco e aumentar o poder de decisão da equipe na reta decisiva da competição. As informações apontam que Jean Carlos vê com bons olhos um possível retorno aos aflitos. No entanto, o meia teria apresentado algumas exigências para que a negociação avance.
Nos bastidores, um dos personagens que tenta ajudar na construção desse retorno é o atacante Vinícius. Companheiro de Jean Carlos durante as temporadas de 2020 e 2021 no Náutico, o atacante vem mantendo contato com o jogador e atuando como uma espécie de interlocutor para aproximar ainda mais as partes. A expectativa é que os próximos dias sejam decisivos para definir se o retorno de um dos maiores ídolos recentes da torcida alvirrubra poderá realmente acontecer. A seguir, você confere a fala do jornalista Cláuber Santana no Timbucast, onde ele detalha as exigências feitas por Jean Carlos para um possível retorno aos aflitos. Antes de você conferir o que ele falou, porém, quero te pedir que inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe o seu like, comentário e compartilhe o vídeo. Assim, você fortalece nosso trabalho e ainda fica por dentro de tudo o que rola de importante nos bastidores do Timbu. Vou apurar o seguinte. O que é que pode pegar nessa situação de Jean Carlos com o Náutico? Ele quer um contrato maior. O pouco de informação que eu tive ainda de detalhes da negociação é que talvez o salário nem seja o maior empecilho, mas tem uma luva, o valor de luvas pesado, que muitas vezes é para o empresário, e o tempo de contrato. Mais ou menos, se a gente for comparar com a situação de Vinícius. Vinícius chegou em 2025 com um contrato até 2027. Não sei se o de Jean Carlos chegaria até 2028, um ano a mais, ou em 28 mesmo, mas era mais ou menos nesse contexto que o que Jean Carlos quer. Um contrato maior, luvas, e um salário ali na faixa ok ali. Ok não, né? Uma boa faixa da Série B. De um bom salário na Série B, de jogadores de referência na Série B. Mas que talvez o Náutico pague para algum jogador agora. Talvez o Náutico tenha condições de pagar para algum jogador agora. Então, para o Náutico, o que poderia pegar mais esse tipo de contrato e o valor das luvas. E aí, Jean Carlos, sobre a situação do Sport. A informação que eu tive também é que não tem negociação com o Sport. Ele é um jogador que é monitorado lá como tantos outros, mas não é prioridade, não é nem primeira, segunda opção lá no Sport. E não houve sondagem, inclusive, foi o que eu soube também, que não houve sondagem do Sport para o Jean Carlos. Mas ele está lá na lista. Se o Sport não conseguir nada, alguns nomes que eles têm como prioridade, pode ser que eles vão atrás de Jean Carlos. Então, proposta de fato que tem é do Náutico. Tem um time do Japão também que demonstrou interesse por Jean Carlos, pelo que eu soube, mas não sei ainda também se apresentou uma proposta, mas fez no mínimo uma consulta aí pro Jean Carlos. E aí Jean Carlos querer ir para a Série A, né, a prioridade para a Série A, eu confesso que essa possibilidade eu considero mais remota. Não consigo ver. O Jean Carlos hoje é reserva na Chapecoense, que é a lanterna da Série A. Poderia ir para onde? Mirassol? Acho difícil. Remo? Seriam os dois times ali que poderia haver alguma possibilidade, mas ainda assim eu acho muito difícil. O Mirassol está na Libertadores, classificado. O Remo, não sei se seria do interesse do Remo, poderia ser uma possibilidade também, mas não sei se o Remo vai fazer esse investimento num jogador que está na reserva do lanterna da Série A. Acho que o Remo talvez vá apostar em outro perfil de jogador, mas poderia ser. Na verdade é só o Remo mesmo que eu consigo enxergar. Não vejo nem o Mirassol ou Vitória e os times do G12 muito menos, né? Ou o Coritiba também, que é onde ele já passou, não vai. Então, essa história de Série A, acho que é mais a tentativa do empresário de tentar colocá-lo, mantê-lo na Série A, e para valorizar também, né? Para ver se o Náutico banca aí o que eles querem. Então, vamos ver aí como é que vai avançar essa situação, mas por enquanto é o que temos aí de informações sobre Jean Carlos, né? O salário o tempo de contrato que ele pediu para o Náutico, eu duvido muito que algum clube da Série A ou Série B ofereça para Jean Carlos, tá? Esse tempo de contrato mais longo aí de, sei lá, no mínimo 2 anos, 2 anos e meio, não sei, acho muito difícil. Só o salário que ele pede hoje, por 6 meses ou 1 ano e meio de contrato, que seria, aí outros times podem se interessar, mas 2 anos e meio, muito difícil, porque Jean Carlos é um cara que tem história no Náutico, mas em outros clubes não tem um lastro aí para fazer uma exigência tão grande. Então, e aí o Náutico também tem que ser inteligente, né? Não pode tratar Jean Carlos como a última bolacha do pacote. Isso faz parte da negociação. Se ele quiser, bem, acho que é um reforço que pode ajudar. Se não, vida que segue e ele fica na Chapecoense ou vai para outro time. Mas vamos ficar monitorando aí para ver o que vai acontecer aí nos próximos capítulos dessa novela, né? Tem um mês, na verdade, né? Um mês aí para a janela
se abrir apenas no dia 20 de julho, que a janela se abre. Então tem muita água para rolar sobre Jean Carlos, Náutico, Sport ou qualquer outro time aí que queira contratar Jean Carlos. E aí, torcedor alvirrubro, você aprova um possível retorno do meia Jean Carlos? Deixe sua opinião nos comentários, pois ela é muito importante para nosso trabalho. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o seu like e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso trabalho e fica por dentro de tudo que sai de importante sobre o Timbu na mídia local e nacional. Até o próximo vídeo.